Olá, galera das segundas séries do ensino médio do Colégio Santa Rita, que é o professor Cláudio Roberto, professor de História. Vamos dar sequência às nossas aulas, às nossas videoaulas, essa que já é a videoaula de número 12, portanto. Nós já estamos no livro de número 2, o livro texto, volume 2, né? Nesse volume 2, nós já trabalhamos o capítulo 7. 6 capítulos estão no volume 1 e no volume 2, a partir do capítulo 7, o capítulo 7 que nós trabalhamos nas videoaulas anteriores. O capítulo 7 é Ciência, Nação e Revolução no século XIX. Aquelas revoluções liberais do século XIX, a Primavera dos Povos, que nós trabalhamos em videoaulas anteriores, as unificações políticas da Itália e da Alemanha, o progresso técnico-científico do final do século XIX, as doutrinas socialistas do século XIX, que nós trabalhamos em videoaulas anteriores. Vamos dar aqui continuidade às nossas videoaulas no livro volume 2, agora no capítulo 8. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar os Estados Unidos no século XIX. Século XIX. Sabemos que os Estados Unidos foi o primeiro país do continente americano a alcançar a sua independência. 1776 é a data a qual eles comemoram, 4 de julho de 1776, simboliza a Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson. Mas a guerra pela independência se estendeu até 1781 e somente em 1783 que a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos no chamado Tratado de Paris. No início, os Estados Unidos correspondiam a 13 estados, 13 colônias que viraram 13 estados. E no século XIX, o que vai acontecer? Os norte-americanos eles vão expandir para o oeste. Eles vão conquistar imensos territórios e vão chegar ao Pacífico. Nós chamamos isso aí de marcha para o oeste. Eventos importantes que aconteceram na história dos Estados Unidos no século XIX. Um país que teve um forte incremento no seu desenvolvimento industrial e comercial, acenando aí como uma grande potência que iria ser lá para o século XX. Já no século XIX, ela alcançaria a segunda revolução industrial dos Estados Unidos. O forte incentivo à imigração europeia para ocupar os territórios que eles iam conquistando do lado oeste. Após a independência dos Estados Unidos, 13 colônias que viraram 13 estados. Contudo, no século XIX vai acontecer o que nós chamamos de conquista do oeste, o faroeste, a corrida do ouro. Ou seja, os norte-americanos, os governos norte-americanos vão estimular, vão incentivar e vão patrocinar essa conquista do lado oeste, que custaria, é claro, a morte de milhares de índios, populações indígenas que sofreram com esse avanço norte-americano, um verdadeiro massacre. Os governos norte-americanos iriam estimular a conquista e a ocupação com incentivo à imigração europeia. Foi também no século XIX que haveria uma guerra civil nos Estados Unidos. Sabemos que a colonização norte-americana foi elaborada, ocorreu em 2 momentos diferentes, colônias do norte diferentes das colônias do sul. Essas diferenças econômicas entre o norte e o norte caminhando mais para a industrialização e o sul na agroexportação com o uso da mão de obra escrava, essas diferenças elas foram mantidas depois da independência e iria culminar com uma guerra civil. Uma guerra civil que iria ter como resultado a vitória nortista e o predomínio da ideologia liberal industrial norte-americana. Vamos estudar esses 2 fatos importantes que aconteceram nos Estados Unidos, a expansão para o oeste, a conquista do oeste, importante para o crescimento territorial, populacional e econômico norte-americano, e a guerra civil, que culminou com a vitória nortista e a predominância dessa ideologia nortista industrial.
Portanto, na história dos Estados Unidos, eles sempre procuraram justificar suas práticas expansionistas, imperialistas, a partir de doutrinas. Doutrinas ideológicas que justificam ou que justificaram ideologicamente essas práticas expansionistas e imperialistas norte-americanas. A exemplo da doutrina do Destino Manifesto. Essa doutrina justificou ideologicamente essa conquista do espaço territorial norte-americano para o oeste, justificando que essa doutrina defendia serem os norte-americanos, os brancos, um povo eleito, a quem Deus confiou a missão a esse povo, de ocupar os territórios situados entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, tornando esses territórios civilizados, levar o progresso civilizado para esses territórios considerados não civilizados. A doutrina do Destino Manifesto, portanto, justificou ideologicamente a conquista do oeste norte-americano. E a doutrina Monroe, a América para os americanos, criado pelo presidente James Monroe, uma doutrina que justificava ideologicamente as intervenções militares e políticas dos Estados Unidos na América Latina ao longo do século XIX e século XX. As intervenções, sobretudo o apoio militar norte-americano aos movimentos de independência da América Latina. A ideia dos Estados Unidos era apoiar esses movimentos para poder consolidar a sua independência e, ao mesmo tempo, os norte-americanos estavam de olho nesse futuro e promissor mercado latino-americano. Na doutrina América para os americanos, faz lembrar uma ideia de que a intenção deles era a América para os norte-americanos. Portanto, os norte-americanos, os Estados Unidos, apoiaram os movimentos de independência na América Latina. Vamos aqui primeiro trabalhar essa expansão para o oeste, essa expansão interna que custou massacre às populações indígenas numa guerra desigual, numa guerra em que as populações indígenas, sem o uso de armas de fogo, acabaram por serem derrotados e suas terras acabaram sendo conquistadas e ocupadas territorialmente pelas populações norte-americanas, havendo, portanto, um grande massacre. A doutrina do Destino Manifesto, justificando essa chamada conquista para o oeste. Mais uma vez, lembrarmos que quando os Estados Unidos alcançaram a sua independência, havia apenas 13 estados, foram 13 colônias que se tornaram 13 Estados Unidos da América. Contudo, no século XIX, os governos norte-americanos estimularam, incentivaram essa conquista para o oeste, essa expansão territorial, conquistas essas que foram feitas a partir de diplomacia, compra de territórios e guerras contra o México. Grande parte desses territórios que hoje faz fronteira com o México pertencia aos mexicanos e em conflitos os norte-americanos conquistaram esses imensos territórios aí. Essas imagens demonstram essa expansão para o oeste, essa conquista do Velho Oeste, né, onde caravanas foram organizadas, onde eles levavam toda uma estrutura no sentido de ocupar esses territórios mais oeste, cenas de filmes que retrataram essa conquista do Velho Oeste e imagens que simbolizam pequenas cidades e vilarejos que iam surgindo nesse lado oeste, onde eles chegavam, se instalavam nesses territórios, nascendo vilarejos e cidades em grandes conflitos com as populações indígenas que se sentiam incomodados com essa presença de norte-americanos em seus territórios. Havendo assim, mais uma vez, eu lembro, grande massacre a essas populações indígenas. Contudo, ao longo da história norte-americana recente, várias produções cinematográficas foram elaboradas no sentido de desviar a verdade desse fato. Os filmes do faroeste, por vezes colocando os índios na condição de vilões, de
selvagens que ameaçavam a paz e o sossego das populações norte-americanas que se instalavam nesses territórios mais a oeste, nesses vilarejos. Portanto, a doutrina do destino manifesto justificava ideologicamente. E essa doutrina bem retratada nessa imagem que trata-se de uma tela a óleo de um pintor norte-americano, progresso americano, John Guest, de 1872, que retratou nessa tela, né, a imagem ou justificando a chamada doutrina do destino manifesto. Aqui nós percebemos no centro da imagem uma mulher angelical, Columbia, uma personificação dos Estados Unidos do século XIX, carregando à luz o espaço onde ela está conduzindo a luz da civilização, juntamente a colonizadores americanos que a seguem, né? Ela prendendo cabos telegráficos que na época simbolizavam o progresso. As linhas telegráficas, o primeiro meio de comunicação à distância, os telégrafos, né, simbolizava naquela oportunidade o progresso a qual ela está levando, prendendo esses cabos por onde ela vai passando. Portanto, percebemos na imagem dessa mulher angelical, a Columbia, essa personificação do progresso, carregando a luz da civilização, que é essa parte mais clara do quadro, essa luz que vai clareando as regiões consideradas atrasadas, não civilizadas. Há também índios americanos e animais selvagens do oeste. Aqui observamos na imagem, né, oficialmente sendo afugentados animais, índios sendo afugentados pela personificação norte-americana. E a sombra, por sua vez, essa sombra escura, é relacionada aos indígenas e animais selvagens como locais a serem civilizados. Portanto, o quadro, se você observar, se movimenta da direita para a esquerda do observador. Uma clara referência da marcha para o oeste, da conquista do Velho Oeste, que marcou a história dos Estados Unidos no século XIX. E a luz é representada por outros elementos que lembram o progresso, além do telégrafo. Percebemos aqui a agricultura e a propriedade particular privada, mostrando aqui pela cerca a agricultura. Percebemos também a navegação, percebemos outros elementos que lembram o progresso, o trem, as ferrovias, o comércio, e, portanto, todos esses símbolos representa o progresso que está sendo conduzido por essa personagem para ocupar os territórios localizados mais a oeste. Portanto, essa tela ela retrata muito bem essa doutrina do chamado destino manifesto que justificava a chamada conquista do oeste. Com essa marcha para o oeste, o resultado foi o crescimento do território norte-americano. Compras de territórios foram comprados à França, à Espanha. Outros territórios foram sendo anexados, comprados ao México. Gadsden foi comprado ao México em 1853. O Alasca foi comprado à Rússia. A Louisiana foi comprada à França. A Flórida foi comprada à Espanha. Outros territórios foram sendo anexados a partir de vitórias de guerras contra o México, a região da Califórnia, do Arizona, do Novo México, Utah, Nevada e Colorado, foram conseguidos pelos norte-americanos a partir de vitórias na guerra contra o México. E, através da diplomacia, os norte-americanos conseguiram o Oregon cedido pela Grã-Bretanha, portanto pela Inglaterra, no ano de 1846. E assim os norte-americanos alcançam o Pacífico, como bem retrata esse mapa. As antigas colônias, ao se tornarem independentes, nas antigas 13 colônias, que
Estados Unidos da América. Logo no ano de 1783, após a independência, a derrota da Inglaterra, os ingleses acabam reconhecendo sua derrota na Guerra de Independência para os Estados Unidos, através de um acordo, o Tratado de Paris, em 1783, em que os ingleses reconhecem sua derrota, reconhecem a independência dos Estados Unidos da América e pagam a indenização aos norte-americanos com esse imenso território que foi cedido, território pertencente à Inglaterra e cedido para os Estados Unidos da América. A Flórida, que pertencia à Espanha, território colonial espanhol, acabou sendo vendido para os Estados Unidos no ano de 1819. Portanto, a Louisiana foi comprada à França pelos Estados Unidos no ano de 1803. O Texas, a região do Texas, da Califórnia e do Novo México foram sendo anexados e conquistados a partir de um confronto entre os Estados Unidos e o México. Conflito esse que levou à conquista desses territórios para a incorporação ao território norte-americano, para os domínios territoriais, para os limites políticos norte-americanos. E esse pequeno espaço territorial foi comprado ao México no ano de 1853, além da compra do território do Alasca à Rússia. Com essas ações, os Estados Unidos alcançam o Pacífico, passando a se constituir em uma imensidão de território, sendo os resultados o crescimento da superfície norte-americana, alcançando quase 8 milhões de quilômetros quadrados durante o século XIX. Os Estados Unidos alcançam essa imensidão de território. Em 1820 eram apenas 23 estados, no ano de 1860 já eram 33 estados. Esse foi o resultado e logo posteriormente alcançou a marca dos 50 estados. Portanto, fruto dessa marcha para o oeste, uma população em 1820 de pouco mais de 9 milhões e 600 mil pessoas, e no ano de 1860 alcançou a marca de 31 milhões e 300 mil pessoas, graças ao incentivo à imigração, os governos norte-americanos para que esses territórios que iam sendo ocupados, anexados ou comprados, para que esses territórios fossem povoados, os governos norte-americanos estimulou a imigração europeia para os territórios mais ao oeste. Numa época em que a Europa vivenciava momentos tensos de conflitos, o que fez com que ingleses, irlandeses e alemães, incentivados, estimulados pelos governos norte-americanos, chegam aos Estados Unidos com a intenção de povoar esses territórios. 16% de ingleses, 39% de irlandeses e 30% de alemães. Assim, os norte-americanos alcançam o Pacífico e, portanto, passando a ter uma imensidão de território nessa chamada marcha para o oeste, lembrando que isso custou a morte de milhares de índios que foram sendo afugentados ou mortos nos conflitos, até porque os índios reagiram para defender suas terras diante desse avanço norte-americano para o Pacífico. No plano internacional, os Estados Unidos também desenvolveu políticas imperialistas, influência política no âmbito externo, justificado pela doutrina Monroe, a América para os Americanos, lançado no ano de 1823 pelo presidente James Monroe. Essa doutrina Monroe, lançada nesse período, justificava as intervenções militares, inclusive norte-americanas, nos movimentos de independência da América Latina. Só para lembrá-los que a primeira nação estrangeira a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, graças ao apoio dessa doutrina. Os norte-americanos também interferiram em movimentos de independência na América Latina. Exemplo da intervenção militar na independência de Cuba no início do século XX e do Panamá. Cuba em 1898, final do século XIX,
a independência de Cuba no final do século XIX, 1898, e a independência do Panamá no início do século XX, com intervenção militar norte-americana, graças a essa doutrina essa, a América, que tinha como lema a América para os americanos, contra o intervencionismo da Santa Aliança Europeia na América, estendido através do Congresso de Verona. Congresso esse em que determina pós-guerras napoleônicas, que determinava o desejo dos países europeus de impedir os movimentos de independência na América Latina. Contudo, a doutrina Monroe adota uma postura contrária a esse intervencionismo da Santa Aliança. Os Estados Unidos passa, portanto, a desafiar essas potências europeias e, com apoio inglês, os norte-americanos fazem suas intervenções na América Latina e a doutrina Monroe acaba por triunfar, justificando politicamente essa política intervencionista norte-americana na América Latina. Doutrina essa que foi dado sequência por outras doutrinas no início do século XX, a exemplo da doutrina do corolário Roosevelt do início do século XX, que dava aos norte-americanos o direito de poder intervir em seus interesses econômicos e políticos na América Latina. Os norte-americanos, de olho nesse futuro e promissor mercado latino-americano. E também no século XIX, os Estados Unidos irá sofrer uma guerra interna, a chamada Guerra de Secessão, ou Guerra de Separação, entre os anos de 1861 a 1865. A Guerra de Secessão, guerra entre os estados nortistas e os estados sulistas. Nós sabemos que, durante o período de colonização inglesa na América do Norte, que aconteceu no século XVII, duas frentes coloniais se formaram, uma no norte e outra no sul dos Estados Unidos, litoral atlântico. 13 colônias, 8 colônias no norte e 5 no sul. Essas colônias do norte, elas foram sendo fundadas a partir de burgueses puritanos ingleses, fugindo das guerras civis, fugindo das perseguições políticas e religiosas lá na Inglaterra, acabaram por migrar para a América do Norte com a intenção de fundar uma nova Inglaterra, uma burguesia que tinha uma visão liberal, industrial, que formaram na América do Norte pequenos minifúndios com mão de obra livre e desenvolveram policulturas de subsistência e, ao longo do tempo, foram caminhando para uma ideologia mais liberal, industrial, nortista. O Sul, marcado por uma outra frente colonial, incentivado pelo governo inglês, na ideia de fundar naqueles territórios grandes latifúndios monocultores de exportação de algodão, tabaco, anil e latifúndios escravistas. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, as diferenças entre os 8 estados do norte e os 5 do sul foram mantidas depois da independência. Essas diferenças iriam levar a uma guerra no final do século, na segunda metade do século XIX. Os estados do norte, de uma ideologia cada vez mais liberal, industrial, e o sul com uma ideologia agroexportadora com o uso da mão de obra escrava. Isso iria gerar um grande conflito que ficou conhecido como Guerra de Secessão, em que os estados do sul quiseram se separar dos Estados Unidos da América. Essa guerra durou aí aproximadamente 4 anos e culminou com a vitória nortista. Foi a chamada Guerra Civil Norte-Americana. Nos anos de 1861, ficaram conhecidas como Guerra de Secessão, os estados do norte contra os estados do sul. Mais uma vez, lembrar que essas duas regiões, centro-norte e sul, tinha diferenças econômicas, a exemplo das características do norte. O norte
por ter sido colonizado por burgueses calvinistas, puritanos, não recorreram à mão de obra escrava, portanto, usavam o trabalho livre, a prática da pequena e média propriedade. As indústrias prosperavam nessa região, vendendo para o mercado interno boa parte dessa produção industrial no norte. Essas eram as características do norte dos Estados Unidos. Enquanto que no sul, forte uso da mão de obra escrava em grandes propriedades, na produção sobretudo de algodão, arroz, anil, tabaco, produção para atender o mercado externo com o uso da mão de obra escrava. Essas diferenças entre o norte e o sul, elas já se configuravam durante o período colonial. E após a independência dos Estados Unidos da América, essas diferenças foram mantidas, fazia-se necessário os Estados Unidos optar por um desses modelos. E a Guerra de Secessão seria importante com a vitória da ideologia nortista. A vitória na Guerra de Secessão do Norte deu aos Estados Unidos o rumo do desenvolvimento industrial de uma ideologia cada vez mais liberal. Portanto, mais uma vez, diferenciar o norte e o sul, a economia nortista voltado para a industrialização, para uma política protecionista, no sentido de fazer com que o sul venha a consumir os produtos industrializados do norte, portanto, elevando as tarifas de importação, dificultando a entrada de produtos industrializados de fora, e a ideia do norte era crescer o mercado interno. O norte sempre defensor do abolicionismo, com a intenção de ampliar o mercado consumidor interno, e da ideologia nortista vai nascer os republicanos, o Partido Republicano, defensor cada vez mais de um poder central forte, enquanto que o sul defendia a manutenção da grande propriedade, o plantation, a propriedade de monocultura de exportação, com abertura comercial no plano externo, a manutenção do caráter aristocrático e escravidão, nascendo assim a ideologia do Partido Democrata, defensor de um federalismo radical, ou seja, maior autonomia para os estados. Essas diferenças entre o norte e sul vai gerar a Grande Guerra de Secessão. A Grande Guerra de Secessão, nós vamos detalhar esse conflito que foi importante para dar um norte aos Estados Unidos com relação a qual das duas ideologias deveria seguir. A vitória do norte foi fundamental para o desenvolvimento industrial. Nós vamos detalhar esse conflito e os resultados desse conflito na nossa próxima videoaula. Lembrá-los que esse conteúdo ele está no capítulo 8 do nosso volume 2 do Sistema Faria Brito de Ensino, nosso Sistema Farias Brito de Ensino, nosso livro-texto, é o capítulo 8, os Estados Unidos no século XIX, que trata desses eventos, da expansão para o Oeste, a conquista do Oeste, e também trata da Guerra de Secessão, da Guerra de Separação. Os exercícios relacionados a essa temática, a esse tema que nós trabalhamos nessa videoaula, os exercícios estão na página 38. Nós orientamos os nossos alunos que pratiquem esse exercício, aprofundem suas leituras no nosso livro-texto e recorram também às nossas ferramentas da nossa plataforma do Sistema Farias Brito de Ensino. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.